Olá, tudo bem? Tô passando aqui rapidinho, quero ser bem rápido, para compartilhar algo que mexeu comigo aqui esses dias, fazendo a leitura de Gênesis capítulo 5. E por que que me chamou? Me chamou a atenção esse Gênesis capítulo 5 por causa de Judas, lá o penúltimo livro, o último livro antes de Apocalipse, que lá no versículo 14 fala assim: Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Estou lendo aqui a Bíblia. O que foi que Enoque foi o sétimo depois de Adão, né? Assim que diz a Escritura. E esse livro de Enoque, uma vez, há um certo tempo atrás, eu fiz um estudo sobre ele. É um livro que ele pertence à biblioteca judaica, ele está lá, né? Um livro que as pessoas leem, né? Ele não faz parte do cânon bíblico, mas é um livro de estudo judaico, vamos dizer assim. E nesse livro de Enoque, ele retrata bem alguns detalhes, por exemplo, como que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual Eva foi lá e pegou. Né? Fala do cheiro dela, eles fazem alguns retratos, algumas características dessa árvore bem interessantes. Aí, pensando nisso, né, pensando justamente sobre isso, eu, no capítulo 5 que retrata bem sobre, eu quero mostrar para você uma linha do tempo dessa genealogia de Gênesis capítulo 5, né? Porque a Bíblia fala no capítulo 5 que Adão viveu 930 anos. Então aqui você vê essa linha do tempo de Adão, né? Só que a Bíblia fala que quando Adão tinha 130 anos, nasceu Sete. Então você imagina que Sete conviveu com Adão aí pelo menos uns 800 e algumas coisas de ano aí, né? 800 e uns 800 anos. Foi mais ou menos isso ainda com Adão. Até o pai dele morrer, ele viveu muito com o pai, né? 800 anos é muita coisa. Aí a Bíblia fala que quando Sete tinha 105 anos, ele teve um filho chamado Enos. Só que Enos nasceu quando Adão tinha 235 anos, né? Então, o próprio Enos, o neto de Adão, filho de Sete, também conviveu com seu avô muito tempo. E assim cada um, né? O Jared nasceu quando Adão tinha 460 anos e Enoque também aqui, ó. Enoque nasceu quando Adão tinha 622 anos. Então, ou seja, ele conviveu com Adão muito tempo, né? 365 anos. Ele viveu muito tempo com Adão, né? Porque ele fala que Enoque voltou a buscar o Senhor e Deus o tomou para si, Deus o levou, né? Mas olha só que interessante. Então, quando eu me deparo aqui com esse gráfico, então nós estamos falando aqui de 7 gerações convivendo com Adão, o primeiro homem, né? O que foi criado por Deus. Quando chegava a noite, esse é o que eu imagino, né? Não tinha internet, não tinha energia elétrica, não tinha Wi-Fi, não tinha nada disso. Então a única coisa que eles tinham era uma fogueira e bater papo em volta dessa fogueira. Eu fico imaginando, isso é uma imaginação minha. Então, para Enoque escrever os detalhes, como ele imagina, como ele descreve como essa era essa árvore do conhecimento do bem e do mal, que é falado no livro de Enoque, né? É, que o próprio Judas retrata sobre ele deve ter ouvido muito perguntado para Adão, deve ter ouvido muito Adão falar. Eu fico imaginando todas essas gerações aqui, eles reunidos, deixa eu puxar todos aqui até, porque Lameque, que foi o avô de Noé, neto de Enoque, também conheceu Adão. Então eu fico imaginando ele sentando perto de Adão e perguntando: ô vô, como é que era lá? Como é que era Deus? Como é que era isso? Como é que era a árvore? Como é que era o jardim? Como é que foi isso? Antes de da vovó comer a fruta lá, como é que era? Como é que vocês viviam? Como é que o leão realmente não comia? Sabe, essa conversa para Enoque escrever. Então você imagina que até Lameque, os irmãos de Enoque, os primos de Enoque, toda essa galerinha aqui, ó, os sobrinhos de Enos, todo esse povo conviveu com Adão, né? E imagine Noé que não conheceu Adão, mas Noé conheceu a história de Adão através do seu avô, que Lameque conviveu com Adão 56 anos. Então foram 56 anos ouvindo Adão,
né? Eu tô com 47, dá para viver muita coisa. Com 56 anos, deve ter ouvido muita coisa de Adão, né? Então aqui nós temos um resumo, né? Um gráfico desse resumo, né? O Annus Mundi, né? Desde Adão até Noé, tá? Então nós temos uma prévia mais ou menos de quanto tempo rolou aí desde Adão até Noé. Então fica isso para sua reflexão, o ouvir histórias, o ouvir as histórias dos seus avós, as histórias do papai, a história de todo mundo e poder levar isso adiante é muito interessante. Legal? Se você gostou, deixa o seu gostei, se não gostou, dá o seu dislike, compartilha, comente e beijo no coração e até o próximo. We must teach our sons the ways of the Lord, so that our lineage may endure and the world not be lost to darkness again.